A bola da reforma agora está com o Senado e a gente fala também sobre o Congresso Nacional que entra nessa última semana antes do recesso parlamentar que começa no dia 18. O nosso convidado agora é o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, senador, o que esperar da discussão da reforma tributária no Senado? O senhor já andou se posicionando, obviamente que é uma pauta não de governo, mas uma pauta de Estado, uma pauta necessária para o país. O senhor acha que o Senado deve fazer muitas modificações, claro, com a matéria voltando para a Câmara? É possível também parar essas arestas, as divergências do ex-presidente Jair Bolsonaro com o governador aqui de São Paulo? Bom dia. Olha, eu não tenho dúvida que nós podemos aprimorar, até porque a reforma que foi aprovada na Câmara foi a possível para a Câmara dos Deputados, mas eu acho que ainda existem alguns pontos e nós podemos ajustar. Uma das coisas que mais me preocupa é criar um gatilho para que não haja aumento de carga tributária no nosso país, e essa vontade de arrecadar do governo federal, de gastar sem cortar na carne, sem cortar as despesas, não se transforme numa forma de tirar dinheiro do bolso do contribuinte que vai atrapalhar o desenvolvimento e crescimento do nosso país. E quanto ao que diz respeito a essas discussões entre o presidente Bolsonaro e o governador Tarcísio, está completamente separado. Eu estava assistindo um pouco aí o jornal, não dá para comparar a relação de Tarcísio com Bolsonaro, de Bolsonaro com Dora, com outros atores que já tiveram problema no passado. O governador Tarcísio é um homem correto, é um homem que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro, só foi candidato a governador em São Paulo por conta do apoio do presidente Bolsonaro, precisou até ser convencido por Bolsonaro para ser candidato, e são pessoas de total identidade e que estarão juntos, não tenho dúvida, no futuro, para que a gente possa trazer o nosso país de volta ao rumo. Senador, na sequência, a pergunta da nossa comentarista Amanda Klein. Você, Amanda? Senador, bom dia. Vi que o senhor estava acompanhando o nosso debate. É que o presidente Bolsonaro é conhecido por romper com pessoas muito próximas a ele, né? Foi o caso do Gustavo Bebiano, por exemplo, que já até faleceu. Enfim, pessoas que em algum momento da vida foram muito próximas. Mas eu concordo com o senhor, não vejo ruptura, não. Acho que os dois continuam caminhando juntos. Então, para a gente continuar nesse assunto, senador, como é que o senhor viu essa escolha de Tarcísio de ficar a favor da aprovação da reforma? E parece que o senhor endossa, porque aqui pelos seus últimos tweets, o senhor tem enfatizado muito que é possível divergir na democracia e que se um governo passa a acreditar ou passa a concordar com um projeto que o governo anterior decidia, então é preciso defender, é preciso ser coerente, apoiar esse projeto. Parece que o senhor também apoia a reforma tributária. O senhor acha que o presidente Bolsonaro tomou uma decisão errada ao ficar contra, ao se colocar contra a reforma tributária? Olha, eu acho que o presidente foi levado ao erro, até porque eu estive lá naquela reunião e quando eu perguntava aos deputados que eram contra qual o motivo de serem contra, quais os pontos da reforma de serem contra, a maioria não sabia o que dizer. Parecia que às vezes não tinham lido a reforma. Então, eu acho que o posicionamento do governador Tarcísio foi certo, o posicionamento de um homem que tem consciência do papel que ele está desempenhando no país, de ser o melhor governador da história de São Paulo, um homem que tem consciência do momento que o nosso Brasil vive, que nós não podemos esperar 3 anos para voltar ao poder, para consertar o país, nós temos que tentar ajudar agora. Temos um papel de oposição muito diferente do que tinha o PT no passado, que não se discutia, era contra tudo e contra todos. Então, nós temos que melhorar, porque eu fico imaginando, se a direita do Brasil não for a favor de reforma tributária, vai ser a favor de quê? De invasão de terra, de ser contra o agronegócio? Então, a reforma tributária foi uma bandeira nossa. E se for olhar pela votação no Congresso, a grande maioria são pessoas conservadoras que votaram a reforma, pessoas que têm o mesmo pensamento, e eu acho que o governador Tarcísio acertou em ficar ao lado dessas pessoas que pensam que nós podemos melhorar o país, que não precisamos esperar 3 anos para isso. Cristiano Beraldo. Senador, bom dia. O governo Lula tentou passar a impressão de que essa reforma tributária era uma reforma do governo, quando, na verdade, pela minha leitura, essa é uma reforma que estava sendo gerida, gestada pela Câmara, e a partir da iniciativa da Câmara é que ela foi aprovada com aperfeiçoamentos e muitas dúvidas ainda que precisam ser esclarecidas.
O senhor acha que, vencida a etapa da reforma tributária, há clima para que o próprio Congresso Nacional coloque para andar reformas complementares, como, por exemplo, a reforma administrativa, que inclusive precisa rever o papel da Receita Federal diante de uma nova realidade tributária no Brasil? A sua avaliação está perfeita, Cristiano. O governo não participou de praticamente nada da aprovação dessa reforma tributária. O governo não priorizou essa reforma tributária. Se não fosse a decisão, principalmente do presidente Arthur Lira, de priorizar, de tentar convencer, nós não teríamos aprovado essa reforma. O governo não só tinha como foco o CARF, o arcabouço. Em minuto nenhum eu vi nenhum gesto do governo, reuniões, chamar os deputados da sua base para aprovar essa reforma. Eu não tenho dúvida. Eu não vejo como, Cristiano, que nós tivemos o voto também da esquerda nessa reforma tributária. Mas no que diz respeito à reforma administrativa, que depende de cortar na carne, diminuir o tamanho do Estado, eu não vejo a menor intenção do governo de aprovar uma reforma administrativa. O governo, pelo contrário, você viu que houve foi aumento de ministério, aumento de cargos para companheirado, aparelhamento das estatais com seus sindicalistas incompetentes que estão à frente hoje das estatais. Então, e não tem como você aprovar uma reforma administrativa sem o apoio do governo, isso é impossível. Então, infelizmente, essas reformas que são muito importantes ou tão importantes como a tributária não vão sair do papel. Pois é, e senador, agora a gente acompanhando muito a discussão com relação à reforma tributária, temos ouvido menos falar sobre a discussão com relação ao arcabouço fiscal que está no Senado. Para quando vai ficar esse ajuste desse texto? E o senhor acha que é importante que seja logo aprovada essa discussão? Olha, não, nós já aprovamos no Senado, ele já foi para a Câmara, não vai ser votado porque a Câmara já entrou em recesso, o Senado ainda funciona essa semana. Nós recebemos no Congresso Nacional não um arcabouço, recebemos uma pedalada fiscal. Já melhoramos muito na Câmara dos Deputados, um desempenho muito bom do deputado Cláudio Cajado, que foi o relator que melhorou muito. Tentamos melhorar no Senado, mas infelizmente não conseguimos porque a base do governo não deixou, acho que faltou do arcabouço fiscal cuidado que diz respeito ao endividamento público. Nós temos limites para endividamento público, porque isso acaba afetando toda a economia. Eu espero que a Câmara, ao receber novamente essa discussão, a gente possa aprimorar ainda mais o arcabouço fiscal no nosso país. Senador, mais duas perguntas, cada uma dos comentaristas. Amanda Klein. Senador, agora está se falando muito numa reforma ministerial no governo Lula e com a possível participação do seu partido, do PP. Já se fala até no nome, no André Fufuca, para o Ministério do Desenvolvimento Social. O André Fufuca é alguém próximo a Arthur Lira, alguém próximo ao senhor também. Ele assumiu a interinidade do PP quando o senhor se afastou para assumir a Casa Civil durante o governo Bolsonaro. Isso significaria que o PP passaria a fazer parte do governo? O senhor acha que o governo vem se aproximando do Centrão? Porque para mim aquela foto que o Lula postou, abraçado ali com todos os líderes partidários e muitos deles do Centrão, foi bastante simbólica. Talvez inaugure aí uma nova era no governo petista. Olha, se depender de mim, que sou o presidente do partido, os progressistas jamais irão integrar esse governo. O partido jamais vai apoiar um governo que nós não temos identidade, não temos identificação, não participamos da campanha e eu lhe dou minha palavra, não irá acontecer os progressistas apoiarem um governo do PT enquanto eu for presidente. Beraldo, mas pode ter um ministro do governo, só para complementar, desculpa, pode ter um ministro no governo? Olha, no caso de ser um membro dos progressistas, essa pessoa vai ter que se afastar das decisões partidárias, é até uma obrigação da lei. Eu não tenho como impedir um deputado ou um membro do partido de assumir um cargo. É decisão totalmente pessoal e sem o menor apoio da cúpula partidária. Beraldo, última pergunta. Senador, o governo vem se batendo muito para formar uma base, né, de apoio dentro do Congresso Nacional. Nessa votação da reforma tributária, ele tentou surfar essa onda, como dissemos mais cedo, de uma vitória, mas, na verdade, essa vitória não foi do governo. O senhor acredita que daqui para frente uma reforma ministerial ou outras mudanças, liberação de verba, vai melhorar esse clima
para o governo, ou o governo ainda terá que lidar com uma minoria difícil dentro do Congresso Nacional? Eu acredito que vai até o final do governo, Geraldo. Nós temos uma nova realidade política no Brasil, implementada, graças a Deus, pelo presidente Jair Bolsonaro. É a forma de nós trazermos e atrairmos aliados para o governo. O governo, a grande maioria no Congresso Nacional, são de pessoas conservadoras, pessoas que têm uma identidade muito mais com a centro-direita que com a esquerda. A esquerda hoje, no Congresso, não chega a 130, 140 deputados. E essas pessoas, apesar de, às vezes, alguns receberem cargos, emendas, tem que prestar conta das urnas, tem que prestar conta para o seu eleitorado. Eu costumo dizer que antigamente você votava em um deputado federal e as pessoas nem se lembravam, depois de um tempo, em quem tinha votado. Hoje não. Hoje um deputado federal ou um senador, isso acontece comigo, quando tem a votação, no minuto seguinte, nas redes sociais, no WhatsApp, você recebe apoio ou manifestações contrárias. Você tem que pegar os aviões, as pessoas cobram. Nas suas bases eleitorais, existe uma cobrança muito forte. Então, é essa forma, no passado, que o presidente Lula utilizou de entregar os cargos e muito pior, entregar as nossas estatais, eu tenho certeza, em troca de apoio, eu tenho certeza que a população não irá aprovar. E quanto mais chegar próximo às eleições, mais essa pressão vai aumentar para que as pessoas votem de acordo com as suas bandeiras e suas promessas de campanha. Senador Ciro Nogueira, do Partido Progressistas do Piauí, mais uma vez obrigado pela gentileza, boa semana, até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Prazer. Valeu, seguindo por